E as crianças, né? As crianças não tinham, então, nenhum espaço social, né? Lembremos que o conceito de infância ele só foi construído lá pelo final, né, do século XVI, entrando no século XVII, se consolida no século XVIII. Então, não existia um olhar específico para as crianças. Se não existia um olhar, as crianças então sofriam toda sorte de abandono, muitas eram vendidas e muitas eram ofertadas, né, para aquelas escolas que chamamos de escolas monásticas, né? Então, sua vida é entregue para o sacerdócio, né? Então, as condições de vida das crianças eram muito precárias. Mas também havia, como falamos na sociedade estamental, uma divisão entre a educação dos nobres, das crianças nobres e das crianças pobres, né? Advindas então lá dos servos ou dos marginalizados. As crianças pobres eram encaminhadas ou às corporações de ofício ou às lavouras. Não tinha outro caminho. Lembrando que quem nascia servo nunca deixava de ser servo e assim por diante. Cada qual não mudava, não tinha mobilidade social. Cada qual ficava na mesma classe, vamos dizer assim, que havia nascido. E os nobres não. Os nobres para as crianças tinham um tratamento um pouco mais infantil. E havia um preceptor que nós já verificamos em outros momentos. Havia um pedagogo que acompanhava essa infância desta criança, ensinando-a em todas as medidas. Né? Então, existiam preceptores, pedagogos. E por meio dessa formação, as crianças conseguiriam então atingir carreiras, seja junto à nobreza, administrativamente, ou seja na carreira eclesiástica, que era a carreira então mais apreciada, né? E também a imagem da criança, como falamos, havia essa dualidade contraditória. Era vista então como um anjo, né? Associado ao menino Jesus, mas não tinha nenhum espaço social. Já a mulher, né, da mesma forma, ela também era marginalizada na sociedade e já falamos, né, desse olhar dual para a mulher, ora como pecadora, ora como santa, de dedicação e entrega da sua vida, né, a Deus. Então, muitas mulheres buscavam os conventos, que era a forma delas terem uma vida menos precária. Né? Os casamentos, nós já vimos que eram casamentos de pura aliança política, e isso fazia com que muitas sofressem de forma bastante forte, né, em função da opressão que viviam. Então, nesse sentido, quando elas conseguiam adentrar em um convento, era a forma mais, vamos dizer assim, uma forma de vida mais qualitativa que elas conseguiam, porque elas teriam acesso à educação, à comida, né? E mesmo não tendo respeito, mas ainda elas conseguiam garantir um espaço de subsistência, né? E a educação, então, universitária, que vai acontecer, então, lá na Baixa Idade Média, né, com o aprofundamento da escolástica, elas vão surgir a partir da evolução dessas escolas catedralícias, que eu comentei com vocês, das escolas nas catedrais, que se expandiram e eram muito apreciadas e valorizadas em toda a Europa. Lembrem que é aqui que o trívio e o quadrívio é praticado, então um conhecimento aprofundado em comparação com as demais. E também foi surgindo escolas urbanas. Lembrem que aqui nós estamos no período de crescimento, ressurgimento das cidades, e essas escolas vão surgindo. Então, como é que nasceu primeiro a universidade, né? Ela nasceu como uma associação
né, que organizava os interesses de um grupo de pessoas. E só posteriormente que ela se transformou num centro de estudos. Lógico que os mestres que atuavam nessa educação universitária também eram vigiados, né, pelos membros da igreja, porque eles deveriam seguir todas as condições propostas na doutrina da Igreja Católica. A educação universitária, ela se organizava então em dois momentos. A Faculdade de Artes Liberais, que seria preparatória para a entrada na faculdade superior. Nessa Faculdade de Artes Liberais é que se aprendia o trívio e o quadrívio. Assim que os alunos, então, passavam, né, por todo o trívio e o quadrívio e eram aprovados, eles se tornavam docentes das faculdades inferiores. E depois é que eles poderiam, então, ingressar na faculdade superior, que era formada por teologia, medicina e direito. A faculdade de teologia ia se aprofundar nos estudos sobre a Sagrada Escritura. Então, os estudos duravam mais ou menos da seguinte forma: para alcançar o título de bacharel, ele deveria estudar nessa faculdade por 5 a 7 anos. Após o título de bacharel, com mais 2 anos, ele alcançava o título de magíster. E ainda, findando esses 2 anos, ele, com mais 6 meses, alcançava o título de licentiatus. Então, vejam aí se vocês encontram alguma relação com a forma como o nosso ensino universitário está organizado até hoje. E para que ele pudesse estudar nas faculdades superiores de medicina e direito, ele deveria cursar mais 8 anos. Então, essa educação universitária, ela vai se organizar de forma a termos influência até os dias de hoje. Aqueles mestres que se destacavam pelo seu conhecimento, eles acabavam tendo um prestígio e uma remuneração financeira interessante. Mas isso não era para todos, era somente para aqueles que se destacavam. Então, nós tínhamos mestres com uma condição financeira bastante diversificada, né? Então, os salários eram bastante modestos, né? Estudiosos dizem que era equivalente ao trabalho de pequenos artesãos, né? A remuneração. E nós temos aqui, ó, coloquei para vocês o link que vocês deveriam depois olhar, quem tiver curiosidade para aprofundamento. É um mestre de prestígio na época, olha o período que ele viveu, foi o Pedro Abelardo. Ele ocupou então, né, a cátedra, ou seja, a cadeira de ensino nesta catedral, né, na escola de Notre Dame, e que foi então um centro de difusão de conhecimento muito importante no mundo todo. E como ele tinha essa personalidade, né, contestadora e inquieta, ele colocou em xeque muitas estruturas tradicionais da cultura. E ele foi, então, foi punido, né, pela igreja, né? Lembrando que havia toda aqui a vigília da atuação dos mestres. E ele foi, então, punido. E essa punição está presente aqui, ó, se vocês acessarem o link abaixo, vocês vão, então, assistir aqui o filme de Pedro Abelardo e Heloíse. Então, vocês vão entender qual foi a punição que ele recebeu. E essa punição, vou deixar aqui a incógnita para vocês pesquisarem. Seria a pior punição que um homem, talvez, nessa idade dele, poderia receber, né? Então, fica aí para depois vocês pesquisarem qual foi a punição que o Pedro Abelardo recebeu
por contestar algumas verdades absolutas postas pela doutrina neste período. Aqui para vocês alguns exemplos, né, das principais universidades, dos principais centros universitários. Nós temos vários, mas esses aqui, ó, instituídos no século XII. Nós vamos ter a Notre Dame, como falamos, né, a Catedral de Notre Dame, que o Pedro Abelardo, que eu citei, foi um mestre reconhecido lá. Nós teremos na cidade de Bolonha, na Itália, o reconhecimento desse centro de difusão pelos cursos de direito, né, que até hoje influenciam a forma como os cursos são organizados. E nós temos aqui um outro exemplo bastante famoso, que é lá na Inglaterra, que na época não se chamava Inglaterra, era o reino da Nortúmbria. Nós vamos ter aqui a Universidade de Oxford, né? Então, nós vamos entender que a igreja vai difundindo esses centros, tentando alastrar esse seu conhecimento ou fazendo com que o conhecimento da doutrina cristã se alastre por toda a Europa. Né? Recomendo que vocês assistam esta síntese realizada aqui, é um trabalho de uma aluna, né? E bem interessante o trabalho como a aluna organizou e que faz uma síntese dessa educação medieval. Então, isso que a gente conversou aqui, ela tentou organizar num vídeo de 5 minutos. Então, vejam, assistam e vejam se a forma como a aluna organizou ajuda nesse processo de sistematização da discussão que fizemos até o momento. Sugiro também para quem quiser aprofundar algumas séries que são bastante pertinentes ao contexto da Idade Média e que trazem diferentes olhares. O Reino da Nortúmbria, que eu comentei no slide anterior, o último rei vai discutir aqui todo o processo de tentativa de unificação, essa questão que estamos falando da propagação da palavra, né? Os feudos. Então, vai discutir aqui, sobretudo, como eles se organizam com relação à invasão, por exemplo, dos vikings, que para eles aqui eram considerados os bárbaros, né? E aqui nos vikings a gente vai ter também essa expansão dos povos ditos então bárbaros, vamos ter esse olhar. Aqui no Marco Polo nós vamos ter também no período da Idade Média a expansão, né, do império aqui de Gengis Khan e mostrando essas relações que envolvem, por exemplo, toda a troca comercial, né, na Europa e como isso foi se constituindo aqui, é o Marco Polo, né, nos contando isso. Aqui nós temos o Império Otomano, né? Como é que se deu então o surgimento e a organização de todo o Império. É uma série turca, né? É muito interessante, vale a pena assistir. A gente consegue perceber essas relações que estamos falando do olhar do sagrado, né? E aqui nós estamos falando então do olhar dos muçulmanos, aqui dos cristãos, aqui dos muçulmanos, o que para os cristãos esses aqui eram os vikings, os hereges, né? E temos uma ordem aqui também, um seriado dos templários, né, mostrando uma das ordens cavaleiriças, né, que vão atuar na questão aqui das cruzadas. Também indico esses filmes, um filme contando a história de São Francisco de Assis, que é uma história bastante interessante, Em Nome de Deus, que é a história daquele mestre Pedro Abelardo, o que acontece com ele, né? Como é que ele atuava, é interessante para a gente ver como que uma universidade se organizava, então é interessante para ver esse contexto. E o Nome da Rosa, que eu já havia sugerido na discussão anterior, que vai trazer aqui o olhar para a Inquisição, né, e a atuação nos mosteiros, como que funcionavam os mosteiros.
Sugiro, então, leituras para quem quiser aprofundar, que trarão aqui todo o contexto, né, da Idade Média. O Nome da Rosa, que é em relação ao filme que comentamos. Baldolino, que também é do Humberto Eco, mas vai trazer aqui o século XII. Então, aqui o papel dos cavaleiriços, né? Bastante interessante essa obra. Nós vamos ter aqui os Templários, né? Duas obras dos Templários, que vão também retratar o século XII. E temos aqui a filha de Galileu, né? Lembrando o que aconteceu com Galileu, né? Nesse período da transição para a Idade Moderna. Então, lembrem lá do século XVII, o que aconteceu com o Galileu. E nós vamos ter aqui a vida, então, da filha do Galileu no convento, relatando como é esse processo de vida lá. E também, quem quiser olhar em revistas, indico essa da Super Interessante, que também traz uma análise bastante imagética, né, e sintética sobre a Idade Média. Então é isso, espero que tenha ajudado e bons estudos.